Existem dois tipos de pessoas no mundo que se relacionam com o desejo de forma distinta. Existem pessoas que sabem realmente o que querem. E depois temos um outro tipo de pessoas que são as que não sabem o que querem. Nós temos um mecanismo de proteção, vale? E esse mecanismo de proteção supostamente ele funciona a nível cerebral, não é mental, é cerebral, é, digamos, o funcionamento do cérebro, sim? Então, por que quero falar disso? Porque isso é igual quando há enfermidade, não? Se uma pessoa está enferma, mas se nós não vamos às causas, só tratamos os sintomas, então não cambiam as coisas. E nesse caso, por exemplo, é importante uno buscar as causas, vale? As causas profundas, porque realmente é como uma enfermidade, ¿sí? Se uno não busca realmente o que está causando realmente essa enfermidade, uno não vai sanar-se, não? Então, se nesse sentido, por exemplo, quais são as causas mais grandes realmente, por exemplo, que tanto a pessoa que sabe o que quer, vale? Por exemplo, que algumas vezes se bloqueia justamente por não compartilhar, ou as pessoas que não sabem o que querem e têm medo, vale? E se bloqueiam muitas vezes, esse medo a crescer, muitas vezes autossabotagem, ¿sí? Uma autossabotagem, porque de hecho, se quando hablas com uma pessoa, por exemplo, que está tendo dificuldade de avançar, não? Essa pessoa, desde um ponto de vista lógico, ela entende, ela diz, sim, eu sei, sim, verdadeiramente eu sei, sim, verdadeiramente me dou conta, sim, realmente é assim. Mas então, o que passa? Por que motivo é que, sabendo, uno não consegue avançar? Ou cria uma autossabotagem justamente para que nós ou para que uno não avance. Nesse caso, por exemplo, nós temos um sistema no cérebro que atua como supostamente nosso sistema imunológico. O que passa com o nosso sistema imunológico? Quando qualquer coisa que seja ajena a nosso corpo penetra no corpo, todo o sistema imunológico se arma para proteger, ¿sí? Todo o sistema imunológico se prepara para proteger o corpo de um ataque. E o que hace? Não vai ahorrar esforços em combater esse corpo estranho que está entrando dentro do corpo para poder eliminá-lo, ¿sí? Da mesma forma, por exemplo, tem uns mecanismos em nós outros. Então, o primeiro que temos que ter em conta que o que nos cria os autossabotagens, o que cria realmente todo esse mecanismo, vale, de não querer compartilhar, se eu sei o que quero, mas não quero compartilhar, e esse mecanismo de ter medo de crescer, ou seja, se eu ver a possibilidade, já autossabotagem, em verdade são as crenças e os paradigmas, ¿sí? Todos nós temos crenças e paradigmas. De hecho, as crenças são formadas em nossa infância, é um mecanismo complexo, porque de hecho já não é o hecho de haver vivido, é como interpretei o que senti e como isso se gravou dentro de uno, como isso quedou marcado dentro de uno, não? Então, esse sistema ele funciona à perfeição, mas de hecho ele funciona como o sistema imunológico. É um sistema que se cria como defesa para proteger de qualquer corpo estranho que entre nesse sistema que já está hecho e criado, ¿sí? De hecho, como se cria o sistema imunológico? Ponendo quase sempre o que hace dano no corpo, o que são, por exemplo, vírus ou bactérias, para que o corpo consiga criar. Então, da mesma forma, o sistema nosso de proteção, ele aciona em base aos paradigmas. Por quê? Porque é o que já hemos vivido e o corpo tem uma memória para dizer, não, aqui não. Então, o que passa? Que passa? Vamos entender então, por exemplo, que mecanismo é esse a nível cerebral que ocorre. Então, esse sistema ele atua como protetores, ¿sí? E esses protetores realmente eles são muito eficazes, E eles atuam como? Eles atuam em forma de conduta. E quais são os dois protetores mais fortes? A pereza e a procrastinação. Então, de forma geral, a autossabotagem para uma pessoa, por exemplo, que não sabe o que quer, é autossabotear-se. A uma pessoa que sabe o que quer, igual ela não se vai autossabotear, mas sim vai ter pereza de compartilhar. Ai, não vou gastar energia para isso. Não. ¿Sí? Quase sempre as pessoas que se autossaboteiam
tienen la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Procrastinación. La procrastinación es hacer de todo para no hacer lo que hay que hacer. O sea, la procrastinación es hacer de todo para no hacer lo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Naturalmente, nuestro cerebro está hecho para ahorrar energía, ¿sí? Y yo hablo del cerebro, ¿vale? Vuelvo a decir, no hablo de la mente, hablo del cerebro, los mecanismos del cerebro. De hecho, el cerebro también, de igual forma que nuestro sistema inmunológico, de igual forma que nuestras creencias, nuestros paradigmas, foi criado também em base às vivências ao longo do tempo, desde a pré-história, no processo de evolução. Então, nosso cérebro ele está hecho para ahorrar energia. Então, quando o cérebro ele vê uma situação em la qual ele, digamos, projeta, vale, uma ideia, e ele vê que há um gasto excessivo de energia, ele vai acionar os mecanismos para ahorrar. E qual seria? Procrastinar, é dizer, não haga isso agora, hace isso porque é mais fácil e melhor. E a pereza, que é? Pues descansa para retomar a energia, não? De hecho, supostamente o que é a pereza é algo sano, ¿vale? Porque quando nós temos pereza, supostamente la pereza es una forma de retomar la energía, ¿sí? Entonces es igual que decir, no, yo nunca descanso. No, descansar es importante y sentir pereza también es sano, ¿sí? El problema está cuando ese mecanismo se ha dado de forma de protección, ¿sí? Y esos protectores eles actúan para proteger, es decir, ese sistema, por ejemplo, de protección, ele está para que podamos ahorrar energía. ¿Y por qué el cerebro tiene ativado proteção ao ahorro de energia? Hay que tener en cuenta que las funciones que más gasta energía es la función mental, ¿vale? Y la función digestiva, ¿sí? Esas dos funciones tienen, digamos, prioridad, ¿no? Y la función mental es la primera, porque la mente gasta mucha energía, planificar, organizar. Entonces la mente, cuando ella projeta una idea, ¿vale? Automaticamente os paradigmas vão sair para dizer, vale, pois o que tu estás querendo está dentro do nosso sistema de proteção, é dizer, nosso sistema imunológico conhece. Se o sistema imunológico não conhece, diz, que vá, vou gastar muita energia, déjalo. Ou, hace aquilo que logras mais energia. E nesse sentido, por exemplo, como é que se pode trabalhar isso, vale? Porque há muitos outros fatores que atuam digamos, negativamente, que hace que uma pessoa tenha um autossabotaje. É verdade, há muitos outros fatores, de los quais muitos deles não solamente entram dentro dos processos de paradigma, não só nos processos de funcionamento cerebral dentro do que é as funções de sobrevivência, como também há outros, digamos, sistemas criados de condutas e emocionais. Pero nesse caso, por exemplo, há um fator super poderoso, porque quando nós conseguimos burlar, digamos, esse sistema, ¿vale? Esse sistema de proteção que dá pereza e procrastinação, nós podemos criar o que chamamos hiperflujo. E o que é o hiperflujo? O hiperflujo é quando nós temos um nível de energia alto. Então, é dizer, por exemplo, a ti já te ha passado, por exemplo, que tu estás super motivado com algo, e que de repente vas com uma pessoa que tem todavía mais motivação que tu, por exemplo, para fazer um curso, ¿vale? E que o hecho de estar tão motivado e estar com uma pessoa motivada chega allí e que esse curso lo haces de uma forma super rápida, disfrutas muito. E por que ocorre isso? Ocorre isso porque quando nós temos um sistema alto de energia, nosso cérebro ele está tão ocupado em lidar com essa energia que ele não está preocupado se estamos gastando. Isso seria o mesmo que dizer, por exemplo, um exemplo muito interessante, seria o mesmo que dizer, por exemplo, que tu tens 5 pessoas sentadas em uma mesa, vale? Umas sillas em uma mesa, e só tens 2 panes para que as 5 pessoas possam comer, e são panes pequenitos. O que vai ocorrer aí? Quando a primeira pessoa empieza a comer, as outras 4 vão começar a observar se ela corre um cacho grande ou pequeno do pão. Então, quando a segunda corra, a primeira já
supostamente vai também mirar a ver se pode ser que sobe para outro troço. Então, supostamente, assim funciona o cérebro quando não temos energia. O cérebro está pendente de qualquer coisa, ¿vale? Porque ele quer ahorrar a energia. Então, ele quer saber como vai estar funcionando com ele, ¿sí? Pero darte conta se temos essas 5 pessoas, ¿vale? Em essa mesa. E ao invés de ter só 2 panes, nós tengamos 100 panes. Tu crees que qualquer uma delas vai estar pendente se vai sobrar pão, se lhes vai faltar pão? Verdade que não? Esse é o exemplo de hiperflujo. E o hiperflujo, existem formas distintas de trabalhar, ¿vale? O hiperflujo é algo que nós podemos trabalhar desde, claro que há que trabalhar os aspectos importantes que são os paradigmas e crenças, porque quase sempre esses se podem liberar, ¿vale? E a liberação desse hiperflujo se faz de formas distintas, ¿vale? Nesse caso, por exemplo, limpiar recuerdos e reconectar com coisas positivas ajuda muitíssimo a nossa energia a cambiar também, ¿sí? Pero existem formas distintas de trabalhar o hiperflujo. Pero o primeiro que há que ter em conta é entender que essa função do hiperflujo é uma capacidade que nós podemos trabalhar, ¿sí? Por quê? Porque quando nós temos mais energia, o cérebro não vai estar pendente se estamos gastando e no que estamos gastando, ¿sí? De hecho, o hecho de poner metas, que é o que suele ocorrer muito, muitas vezes as pessoas põem meta por impulso, ¿sí? E o impulso que é? Ai, quero ser ou ter isso, não? Pero realmente, uno só está nesse momento, o impulso, querendo receber a energia do bueno que é ter. Pero o cérebro não vai estar aí. O cérebro vai dizer, vale, quanto de energia há que gastar para ir aí? Quanto estás gastando para hacer isso e quanto resultado estás tendo? Como te sientes, não? Então, muitas vezes, o cérebro nem vai permitir saber como te sientes. Ele automaticamente vai dizer, pereza, ou se não, muitas vezes é ahorro de energia, como hace todo menos aquilo que tu queres fazer. ¿Sí? E esse fator é um fator totalmente diferencial no momento que uno está no autossabotagem. ¿Sí? O autossabotagem é uma coisa incrível, porque muitas vezes, mira, a mim já passado vezes de escutar pessoas de dizer, não, eu creio que me estão componendo mal de ojo, eu creio que han hecho um trabalho energético negativo, eu creio que me han hecho, de todo. Pero verdadeiramente, eu não quero dizer que eu não creia em mal de ojo, ¿vale? Porque sim, eu creio. Pero primeiro temos que ser conscientes que existem mecanismos que estão primeiro em nós, e nós não estamos trabalhando os fatores que sim há que trabalhar. Nós estamos reconhecendo as funções que sim existem e que estão atuando, para depois vamos dizer, vale, eu já he trabalhado todo e sigo todavia assim. Entende? Quase sempre, quando uma pessoa começa realmente a trabalhar de forma adequada, o hiperflujo, generar energia, vale? É dizer, eu ao invés de estar pendente ou solo com medo do que eu vou gastar, eu estou pendente de generar mais riqueza, não? Então, automaticamente, não quer dizer que eu não vou ter importância no que estou gastando, mas sim, eu estou concentrando minha energia em ter mais. Então, o cérebro trabalha a um nível totalmente distinto. De hecho, é muito comum quando uno sente alegria, ¿vale? É que a alegria te dá certeza, é dizer, tu não dudas. Tu estás tão contente e tão feliz que não há dúvida, ¿sí? De hecho, o cérebro, por exemplo, em las dudas, ¿vale? Que a dúvida é o contrário de certeza, é quando aciona, ¿vale? Possibilidades de, cuidado, ahorrar energia, porque aqui há muitas coisas que não conosco, peligro. O sistema imunológico não sabe como atuar com isso, ¿sí? Então, nesse momento, por exemplo, há um bloqueio. E, aunque parezca mentira, essas funções, ¿vale? E eu estou dizendo isso porque realmente nós necessitamos orientação, ¿sí? Nós necessitamos muita orientação. É um grande erro, muitas vezes, quando nós nos cerramos a crer que podemos com todo, e realmente não é assim. E de hecho, muitas vezes, esse sistema de proteção ganha mais força porque a pessoa vai criando juízos contra si mesmo, a pessoa vai sendo implacável contra si mesmo, não? Muitas vezes, quando a pessoa põe uma meta, automaticamente ela já se vê que não vai fazer
ou siente hasta medo de comprometer-se com outras pessoas porque já conhece quantas vezes ha abandonado coisas que considerou importantes. Então a pessoa começa a ter menos autoestima, ¿sí? E a autoestima é justamente também esse valor próprio, é dizer, eu me quero porque sei que sou capaz, eu me quero porque sei que sou imperfeito, pero puedo melhorar e comprovo que puedo melhorar. Oh Señor, lo logré, lo logré. Pero quando uma pessoa se cierra, ela tem esse mecanismo de proteção, de ahorro de energia, e ela começa a sacar juízos contra si mesmo, começando a destruir sua própria autoestima, ¿sí? E chegando ao momento de ser, como é dito, implacável consigo mesmo. É dizer, pode perdonar a todos menos a si mesmo, pode confiar em todos menos em si mesmo. Então chega um momento que a pessoa queda a menos 100, ¿sí? Porque uma coisa é chegar a 0 e outra coisa é chegar a menos 100. Então quando eu não logro algo que quero, vejo que tenho dificuldade de crescer, eu estou em 0. Mas se eu não pido ajuda, se eu não busco orientação, se eu não quero aprender das limitações, então pode chegar a menos 100 e a menos 1000 também, que suele passar. Muitas vezes encontra pessoas que tu dizes, mira, eu creio que qualquer um menos eu. Pero por quê? Quando vas ver, esse sistema de proteção, ele funcionou à perfeição, pero a pessoa ao longo do tempo, ao não buscar orientação, ao não buscar ajuda, ao não entender, ao não compreender, ao cerrar-se, ao não pedir ajuda, que aí está a coisa, ao não pedir ajuda, a pessoa chega a menos 100, porque já que ela mesma já não tem confiança em si mesma, sabe? Ela mesma crê em todos menos em si mesma, ok? E o que passa com as pessoas que têm claridade, hasta vão delante, chega um momento que perde o significado. Então é como dizer, eu não vou ser, eu já tenho, não há sentido. Pero não é que não há sentido, não é que não há sentido crescer, é que não há sentido crescer sem compartilhar. Então aí a pessoa tem também que abrir a orientação de trabalhar seu ego, ¿sí? El ego não por el egoísmo, el ego justamente por el excesso de valoração que dá a si mesmo e quitando o valor de los demás, porque o cerebro também diz, não gaste energia com isso e nem com aquilo. É certo que temos que ter um nível de exigência, não? De avaliação com que tipo de pessoas queremos, pero não se trata disso. Se trata de que se tu tens algo, vale? E se tem valor, vai ter mais valor se compartes, ¿sí? Aí dito, bueno, como eu disse antes, o amor, ele só tem valor se comparte. Se tu tens amor e guarda para ti, não serve para nada, não? E é igual também como uma vela, não? Tu tens uma velita prendida e tu chegas a uma pessoa que não tem uma vela, ou que não tem ella prendida, tu incendes a vela da pessoa com a tua, tu sigues tendo a tua, a pessoa tem a dela e todos mais têm mais luz. Ou seja, ele compartilha assim que o mundo evolucione, ¿sí? E nesse sentido, por exemplo, o crescimento, o crescer não é solamente lograr, o crescer é dar significado a lo que eu tenho também, ¿sí? Então, o medo a crescer não é só que não logre, é logro, pero não vejo sentido no que tenho, ¿sí? Aunque parezca mentira, ¿vale? Porque muitas vezes as pessoas creem que o hecho simplesmente de ter dinheiro já está, e não é verdade. Tu podes ter dinheiro, pero se não sabes gestioná-lo, pode ser que tenhas muitos problemas, não? E o hecho já só não é, bueno, sei gestionar, é o quanto desfruta deles, porque há vezes que não gestiona, pero o único que está é preocupado todo o tempo, não? Então, igual, o hecho de ter resultado não quer dizer que a pessoa está crescendo. O crescimento realmente é quando a pessoa tem esse hiperflujo de energia e quanto mais dá, quer dar, e porque quanto mais dá, quer ter, e assim há flujo maior, ¿sí? Pues bueno, eu não posso tratar de todos os temas aqui, pero sim é uma pinceladita, um pouco de ideia de quais são os motivos pelos quais temos dificuldade ou medo a crescer, ou muitas vezes temos esses autossabotagens que nos impedem ir a lo que realmente queremos, ¿vale? Como sempre, pido um like para vocês e que possam compartilhar essa informação com as pessoas que consideram importante. Subscreva-se no canal, ponga a campanita e que nos acompanhe e que diariamente vamos pondo vídeos para que possa ser de utilidade para esse compartilhar e esse sentido de crescimento que nós outros podemos ter juntos. Muitíssimas graças, até o próximo vídeo e tchau!